O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, e aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, e aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. Do alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Mensagem às Mães, por Antônio Carlos. Mãe, você me deu a oportunidade de estar encarnado aqui nesse planeta Terra. Me carregou por 9 meses em seu ventre. Quantas vezes à noite não dormia para cuidar de mim? Me acalentava quando eu chorava.
me amamentava quando eu sentia fome, me agasalhava quando eu sentia frio, me aconchegava em teus braços, me envolvendo com seu carinho e amor. Me deu conselhos, me mostrou o caminho do bem. Hoje, distante fisicamente, mas presente espiritualmente. Aqui, continuo minha caminhada evolutiva, seguindo seus conselhos, suas orientações. Muitas vezes ainda cometo erros, mas procuro fazer sempre o melhor. Peço-lhe perdão por alguns momentos que fui desobediente e lhe perdoo se por alguns momentos não me compreendeu. Peço a Deus que onde estiver, as minhas preces possam alcançar seu coração. E rogo a Nossa Mãe Santíssima que lhe proteja e ilumine seus passos. Essa mensagem eu ofereço como homenagem a todas as mães, ausentes e presentes, manifestando o meu carinho e o meu amor fraterno. Desejando a todos saúde, paz, esperança e fé. Deixo aqui meu abraço e um beijo no coração de cada mãe, onde estiver. Feliz Dia das Mães a todas. Gratidão. Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Ó Virgem pura e tão sagrada, meiga e cheia de luz, fui escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Ó Virgem santa e abençoada, se fez mãe do Salvador, que foi pregado na cruz, mostrando ao mundo seu amor. Maria,
Maria, naquela simples manjedoura, onde o seu filho nasceu. Maria, Maria, Virgem pura e tão sagrada, vem olhar os filhos seus. Ó Virgem pura e tão sagrada, meiga e cheia de luz, foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Ó Virgem santa e abençoada, se fez mãe do Salvador, que foi pregado na cruz, mostrando ao mundo seu amor. Maria, Maria, naquela simples manjedoura, onde o seu filho nasceu. Maria, Maria, Virgem pura e tão sagrada, vem olhar os filhos seus. Maria, Maria, mulher pura e iluminada, foi escolhida por Deus. Gratidão, Toninho. Gratidão a todas as mães. Deus a protejam aonde estiver. Meu amigo Vicente, um abraço. Prazer em vê-lo. Abração para você também, querida. Muita paz para vocês. E a todos aí, um beijo no coração de cada um. Mais uma vez, gratidão, Toninho. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual da Fraternidade Espírita Irmão Chico, situado em Souza, distrito de Rio Manso, Minas Gerais. Um abração e um beijo no coração de todos. Então, vamos a mais um encontro de luz. E eu vou ler um tema: felicidade. Os espíritos reencarnados na Terra ainda não poderão possuir a felicidade plena, por estarem em um mundo de expiações e provas. Eles lograrão vivenciar somente uma felicidade relativa. A felicidade não é algo que devemos buscar externamente. Os espíritos superiores possuem-na, por já terem extirpado do coração todas as mazelas que dominam a humanidade. Não devemos, por isso, esperar e exigir que o outro nos faça feliz, pois somente o seremos por nós mesmos, procurando purificar nossos sentimentos e fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance para o bem comum. Do livro Momentos de Paz, do nosso querido Isoldino Rezende, né, psicofonia dele, pelo Espírito Ernesto. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha, ao mentor da Fraternidade Espírita Irmão Chico, Chico Xavier, e todos os irmãos abnegados do plano espiritual que rogam por nós e caminham conosco. A nossa gratidão por estarmos aqui, por essa oportunidade. Rogando por todos nós, pelos nossos familiares, por todas as mães do mundo inteiro. Colocando aqui os nomes do caderno de prece da nossa fraternidade, do tratamento espiritual, rogando aqui por todos os nossos irmãos que sofrem nos dois planos de vida, pedindo a Deus que ilumine o nosso expositor da manhã de hoje, que ele nos traga ensinamentos benéficos para a nossa caminhada evolutiva.
E mais uma vez a nossa gratidão e agradecendo a mãe, a nossa mãe. Nós vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Vicente, você tem aí uma hora para falar para nós. Gratidão por estar aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cida. Saudade de você, saudade de todos. Em breve estaremos juntos, com a graça de Deus, né? E que Jesus nos abençoe, que abençoe a nossa iniciativa aqui de nos aproximarmos um pouco mais dele, buscando compreender a mensagem que ele nos deixou e a mensagem que ele deixa todos os dias aos nossos corações, aos nossos entendimentos. Hoje nós vamos refletir um pouco juntos sobre a mensagem do Apocalipse. Só para a gente ir se situando e só para a gente compreender melhor, o Apocalipse é uma mensagem que Jesus deixou para nós após a sua crucificação. Ela foi recebida por João Evangelista na ilha de Patmos. Ele estava exilado nessa ilha exatamente por pregar o Evangelho. E é uma mensagem, obviamente, mediúnica. João Evangelista foi o médium e Jesus foi o comunicador dessa mensagem. Essa mensagem vem recheada de símbolos. Como todo o Evangelho traz os seus símbolos, aqui houve uma carregada na mão, porque tinha uma especificidade de acenar para nós, de mostrar o que nós acharíamos pelo caminho. Por isso é que ele falou, eu sou o caminho. E nos acenando com tudo que a gente iria deparar nessa nossa caminhada redentora. E o Apocalipse, ele não é uma previsão futura. Tem muita gente que fala do Apocalipse como 666, o número do Apocalipse, lá no final a gente vai ver, 666, e atribui isso a determinado personagem da história, a pessoa. Nenhuma profecia tem destinação individual. Toda profecia é coletiva. O 666 entra aí numa simbologia mesmo, dentro da numerologia, tem um sentido, sim, mas que não é personalista, não é pessoal. O 666 tem o sentido de que o 6, quando a gente escreve o 6, a gente faz assim, ó. Se a gente for 666, vai ser assim. É uma descendência. Então, esse 666 é o rótulo da besta como instrumento de descendência da criatura. Ao passo que o 9 já é para cima, que é o 666 invertido, né? O 9 já é para cima, já é ascendência. Então, na numerologia, cada um tem o seu sentido, o seu significado. Então, não vamos nos arvorar em rotular criaturas que também estão fadadas a ser anjos um dia, em serem criaturas apocalípticas ou símbolo do apocalipse, porque isso é pura criação da gente. Repetindo, toda profecia tem caráter coletivo, tem caráter de alcance, assim, completamente abrangente, não é dirigido para ninguém. Então, ressalvado isso, nós vamos entender aí, nós vamos pegar para estudar hoje, dentro dessa proposta de reflexão da mensagem do Apocalipse na atualidade, nós vamos pegar o capítulo 13. O Apocalipse é constituído de 22 capítulos. O capítulo 13 é um capítulo intermediário, aí, e ele é tido como núcleo central
do Apocalipse, da mensagem do Apocalipse, exatamente porque ele está situado aí nesse divisor de águas. Ele vem anunciando até o 13 e depois ele vai fechando até o 22, que é um estudo muito interessante. E eu queria pedir para ler esse capítulo 13, só para a gente, até para abrir aí questionamentos que possam surgir, para a gente poder se inteirar também do capítulo todo, porque aí a gente tem uma ideia do que falar relacionando com o restante. Então vamos a ele. Não é muito longo, vamos lê-lo. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, o grande poderio. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, a língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora criada. A gente já falou que vem. Cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aí cada um deve estar pensando assim, entendi nada.
Entendi nada. É muito simbólico mesmo o Apocalipse. É muito abstrata, sim, a mensagem, e a gente precisa de ter muito zelo, muito empenho. E, obviamente, assim como todo o Evangelho, a cada momento que a gente o lê, a gente tira conclusões diferenciadas. Porque ele foi escrito para o tempo, para ser analisado no tempo. E como nós somos almas em evolução, a cada momento nós estamos com visões mais elevadas sobre o Apocalipse. Então, e visões diferenciadas sobre a própria vida e sobre tudo que rege essa vida. Então, a gente não tem a pretensão de trazer aqui nessa nossa reflexão de hoje o capítulo todo, obviamente. Isso aqui é estudo para muito tempo, um capítulo todo desse. Se a gente conseguir passar do primeiro aqui, dando uma paquerada lá no final, no capítulo, a leitura foi só para a gente ter uma ideia do todo, da mensagem, de o que seja essa besta. Então, a gente é tentado hoje, como já dissemos no início, a canalizar isso para individualidades, e, na verdade, a besta é um coletivo. A besta é a simbologia, a representatividade do instinto bestial que ainda persevera na humanidade. Então, a besta, ela não está lá fora, ela não está na sociedade, ela não está no mundo, a besta está dentro de cada um de nós. É preciso que a gente identifique dentro de cada um de nós o nosso próprio instinto bestial. Vamos longe, não. Hoje é Dia das Mães. Olha a quantidade de bestialidade que a humanidade está cometendo no dia de hoje. Só para se ter uma ideia, em nome dessa bestialidade, desse instinto bestial, de não compreender o sentido da expressão do amor à mamãe, hoje as casas estarão lotadas porque as pessoas estão deslocadas para saírem de casa. Hoje as casas estarão lotadas, certamente, e certamente hoje muitas mães serão contaminadas, em nome do amor, alegando o amor. Então, é para a gente ir trazendo isso para dentro de nós mesmos. A besta é a ausência do bom senso, e na atualidade, o que a gente mais tem visto é a insensatez. A besta é a ausência do amor, e na atualidade, o que a gente mais tem visto é a existência, a prática do mal, a alimentação do sentimento do ódio, a preservação dentro do coração de mágoas antigas, mágoas de 40 anos passados, que ainda não foram repensadas, redimensionadas. Requalificadas. São ofensas. Vai poder entrar ligação no meu telefone aqui, atrapalhar. São que já existiram no passado e que o nosso instinto bestial ainda não arranjou espaço para ser indulgente para com a pequenez do outro que nos agrediu, que não arranjou um jeito ainda dentro do nosso coração bestial de requantificar, será que doeu tanto a si mesmo? Será que foi tão sério, tão grave a si mesmo? E de requalificar, será que tem tanta importância assim na minha vida? Será que não é dentro de mim o meu próprio orgulho que está me impedindo de requantificar essa ação e de retemperar essa mágoa? E esse instinto de bestialidade não me deixa perceber que toda a mágoa que eu alimento, ela age em mim mesmo, contra mim mesmo. E isso diminui a minha capacidade de ser indulgente. E se diminui a minha capacidade de ser indulgente, está comprometida a minha potencialidade de ser caridoso. Porque caridade
é benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro e perdão das ofensas. Então, o Apocalipse hoje, a besta do Apocalipse hoje, mora dentro do nosso coração quando nós não conseguimos arranjar meios de amar o próximo. Se você ama só quem te ama, se você ama só quem te agrada, se você ama só quem ama você, ele faz aquela perguntinha nas nossas almas. Se você ama só esses, o que você faz de especial? Especial é amar o diferente. Especial é amar aquele que exige um pouco mais de nós. Especial é ser o diferente. Especial é ser capaz de arranjar, no meio de tanta adversidade, arranjar recursos favoráveis para se criar um espaço dentro de nós para que Jesus entre. Então, esse instinto bestial vem surgindo aí em nossas vidas e vem nos acompanhando em nossas vidas. E a nossa reforma íntima, que nós tanto falamos, consiste exatamente em fazer com que nós façamos essa troca desse instinto bestial por um pouco mais de mansuetude, um pouco mais de sensatez, um pouco mais de bom senso mesmo. E que vai gerar sentimentos novos em nós, e que serão contrários a essa besta que ainda existe dentro de nós. Besta, gente, não é um bicho, não é esse instinto bestial, porque a besta mesmo é um animal que nós conhecemos, que são utilizados para carga, etc. Mas essa besta que ele está falando aí é para caracterizar, e tanto é que depois ele fala que a besta era semelhante ao leopardo. Era um bicho esperto e perigoso, né? Felino mesmo. Semelhante ao leopardo. E os seus pés como os de urso. O urso é aquele que abraça, que crava as unhas nas costas e que leva realmente a destruição do ser. E a boca como a de leão. Essa bestialidade, a voz dela dentro de nós é muito forte. E a voz dela na qualidade, o comando de voz dela na sociedade é muito forte, desse instinto bestial. Isso é porque nós hoje ainda estamos, como foi lido aí pela Grisaldino, nós estamos em mundo de expiação e de provas. E hoje os espíritos nos afirmam na doutrina espírita que aqui ainda prevalece o mal. É que em mundos de expiações e provas acolhem almas ainda bestiais. Por acolherem almas ainda bestiais, o somatório dessa bestialidade toda caracteriza a qualidade final desse mundo em que predomina o mal. Então, o mal é uma consequência desse instinto bestial que cada um de nós traz dentro de si. Estou chamando ninguém de besta, não, né, gente? Nós estamos aqui falando, buscando identificar dentro de nós aquilo que é perigoso como o leopardo, aquilo que é potente como o abraço do urso e perigoso também. E identificar dentro de nós também a potencialidade de leão que nós temos. Assim como o bem prevalece no meio da sociedade, o nosso exemplo no bem também é uma voz que ninguém consegue ouvir sem reparar. O nosso exemplo, bom ou mal, a força do exemplo é o maior instrumento educativo. Porque às vezes a gente fala, mas é na hora de testemunhar, na hora de exemplificar mesmo. Então, nos nossos exemplos, a gente bota para fora essa força do leão, essa força que precisa ser vigiada. O vigiai e orai está dentro disso aí. Vigiar a si mesmo, não tem que vigiar o outro. Ser vigiado aqui dentro. O que eu ando falando, o que eu ando colocando na audição das pessoas?
Que bestialidade tempera o exercício dos meus sentidos? Como é que eu tenho tocado as pessoas? É com violência ou é com afeto? Com que bestialidade eu uso esse sentido do tato, da tangibilidade, do pegar, do tanger? O que eu tenho feito com a minha boca, com o meu verbo? Então, a gente percebe essa bestialidade hoje de uma forma muito mais inteligente do que antigamente. Sempre existiu, mas hoje é muito mais intensa, porque é temperada dessa inteligência que nós vamos ver agora. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui tem uma simbologia muito forte, muito forte. É o que caracteriza realmente esse capítulo. Essas 7 cabeças, os 7, aí dentro da numerologia, o 7 traz para nós o entendimento do sentido mesmo do 7. Como elemento, como número fechado, número exato, número completo. Pitágoras estuda esse número como número completo, fechado. E que acena para o infinito. Tanto é que nas escrituras ele é muito utilizado. Ele acena para o infinito através da multiplicação. Quando Pedro chega para Jesus e pergunta, mestre, tem que perdoar 7 vezes? Aí Jesus fala, na verdade, nos digo que é 70 vezes 7. O 70 vezes 7 é só para manter na casa dos 7. Ele poderia ter falado 7.000 ou 7 trilhões vezes 7. Porque muitas vezes nós precisamos de perdoar infinitamente. Muitas vezes, não sempre, porque somos almas imortais e depararemos com ofensas pela frente. Depararemos com retornos para nós que irão nos desapontar, que irão nos decepcionar. Decepção é diferente de desapontamento. Vamos prestar atenção nisso. Vamos tomar cuidado para a gente não se decepcionar com as pessoas, mas a gente ficar só desapontado. Jesus fica nem desapontado conosco, porque ele nos conhece e não espera de nós mais do que nós realmente somos. Mas nós, na nossa ignorância ainda bestial, ainda esperamos das pessoas mais do que elas podem nos dar. E muitas vezes nós cobramos das pessoas mais do que elas podem nos oferecer. Então, esses 7 aí, as 7 notas musicais, por exemplo, elas combinadas definem toda a sonoridade musical do mundo, do universo. As 7 cores do arco-íris combinadas definem todas as tonalidades da natureza. Aquele verde lindo que a gente vê tem uma combinação entre as 7 cores, é uma mistura delas. Aquele lilás, aquele azul cruzeirense, né? Ou aquele preto e branco atleticano, é tudo combinação dessas 7 cores. Aquele céu azul, aquela nuvem branca, aquele rosado do pôr do sol, aquela coisa que nos enleva. Então, é tudo combinação de 7 cores básicas. Então, esse 7 aí, essa besta tinha 7 cabeças. Então, nós paramos só no 7. Agora vamos para o cabeça. As cabeças é para simbolizar as inteligências. Mas só que não eram quaisquer inteligências. Eram inteligências, 7 inteligências, que combinadas no instinto bestial viriam a gerar toda a maldade que ainda predomina nesse planeta, que os espíritos falam que predomina aqui o mal, e não precisava nem deles falar que a gente está sentindo. É lógico que o bem também está desenvolvendo-se, mas é tudo muito proporcionalmente, tudo muito no tempo. Vai chegar um momento, o capítulo seguinte, o 14º capítulo, já fala no momento da ceifa. Vai chegar um momento em que haverá a separação do joio e do trigo. Porque se crescerem juntos, vão aprender uns com os outros, mas vai chegar um momento em que a separação vai ser necessária. E o Apocalipse, na atualidade, é exatamente o momento de transição em que nós estamos vivendo. Apocalíptico
já foi previsto e que chegaria esse momento em que não dava para conviver mais essa bestialidade junto com tudo aquilo que é a proposta do Evangelho, que as oportunidades continuariam a ser oferecidas, mas só que em espaços específicos, em outras moradas da casa do Pai. Então, dentro dessa linha aí, a gente enxerga essas 7 cabeças como 7 inteligências. Como são bestiais, são 7 inteligências perversas. Os 7 aí, gente, não é um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não. É o 7 aí, exatamente dentro da numerologia, acenando para essa multiplicidade de expressões dessa bestialidade. Assim como a multiplicidade de expressões das tonalidades. Assim como a multiplicidade de expressões da sonoridade. Então, essa bestialidade, ela se expressa de forma 7 vezes inteligente. Ou seja, infinitamente inteligente, sem limites de inteligência. Que dentro dessa combinação dos 7 cabeças, então, produto disso aí. Então, vamos ver o efeito prático disso aí, dessa inteligência. Existe hoje algum lugar onde essa inteligência perversa de 7 cabeças não consegue colocar a droga? Existe algum lugar no planeta onde não chega a influência negativa? Existe algum lugar no planeta que alguma mãe pode se regozijar de falar assim, aqui a droga não chega? Aqui a influência negativa não chega? Não, não existe. A inteligência, ela é tão sutil que ela consegue transpor todos os obstáculos, todos os recursos do bem para chegar a fazer o mal ao seu destino. Isso é a inteligência bestial, isso não é a minha inteligência. O que nós somos chamados aqui a conhecer esse aspecto desse momento em que nós vivemos, dessa inteligência bestial que ainda prepondera sobre nós, sobre o nosso meio, e de cada um se posicionar evangelicamente, cristamente diante delas. Nós não estamos aqui, com o Apocalipse, apontando o feio, não. Nós estamos, como Jesus também é o nosso modelo e nosso guia, como Jesus, como modelo e guia, e como guia, ele nos ensinou, nos mostrou o caminho, nós estamos aqui relembrando e tentando e buscando compreender esse aceno do Cristo para tudo aquilo que nós encontraríamos pelo caminho. Então, hoje nós deparamos, mas nós somos espíritos únicos e livres, e temos o direito de optar, temos o direito de aderir ou não, e temos força para pagar o preço da não adesão. Agora, cabe a cada consciência, cabeça aí entra também a consciência, cabe a cada consciência se posicionar, bestialmente ou não. Então, o convite do Evangelho é para que cada um se cuide, cada um mantenha o bom senso, cada um mantenha a sua forma consciencial de agir de acordo com o bem, e traz para nós o Evangelho as instruções necessárias para que a gente possa caminhar com mais segurança. Então, essa besta tinha 7 cabeças. Então, esses 7 aí, com essa inteligência, hoje, por exemplo, a política mundial utiliza essa inteligência para quê? A política, vamos falar da questão política mesmo, dos grandes dirigentes do nosso país, das organizações. Hoje, a questão partidária, hoje a questão judiciária, não é só no Brasil, não, gente, isso é no mundo todo, isso está acontecendo para toda a banda. Então, a gente vê essa inteligência bestial sendo utilizada para a bestialidade, na condução das almas, numa negação do posto, da função, da atribuição. Nós não estamos aqui jogando pedra, não. Nós estamos aqui entendendo essas cabeças
para que nós consigamos ser misericordiosos com ela. Porque quando a gente começa a compreender o porquê que leva as criaturas a agirem de tal ou tal forma, nós começamos a arranjar recursos para praticar a indulgência. Ninguém consegue ser indulgente assim no estalo de dedos, não. É preciso buscar um embasamento que nos conduza à compreensão, para que a gente, compreendendo, se posicione com menos bestialidade. Então, a questão está no conhecimento. O Espiritismo veio para esclarecer e consolar. São os dois objetivos do Espiritismo. E nos consola pelo esclarecimento. E nos ajuda a assumirmos posturas novas dentro de nós, menos bestiais, a partir do entendimento do outro. Nós não temos que concordar com as posições dos outros, mas nós temos, dentro de uma postura também cristã, nós temos de ir trabalhando cada um de nós, o nosso campo íntimo, para respeitar as diferenças, para ser misericordioso com aquelas diferenças com as quais nós não concordamos e que muitas vezes até condenamos severamente. E muitas vezes, por não satisfazer os nossos próprios princípios, as nossas próprias opiniões, ou quem sabe, por não satisfazer o nosso próprio desejo, não as nossas necessidades. E muitas vezes nós entramos de roldão nisso aí e nos bestializamos também, soltando de nossa boca agressões, desrespeitando as posições alheias, religiosas, esportivas, partidárias. Então, são questões que a gente precisa estar muito vigilante, porque essa bestialidade brota de dentro de nós. É por isso que nós costumamos falar que nós precisamos muito de preocupar, sim, com as nossas ações. Mas, principalmente, nós necessitamos nos preocuparmos mais ainda com as nossas reações. Porque as nossas reações, elas vêm carregadas dessa bestialidade que cada um de nós ainda traz dentro de si. E as nossas reações, quando não controladas, quando não policiadas, quando não vigiadas, ou quando não temperadas dessa vigilância, elas podem ser drásticas para nós e para as pessoas. E aí nós estarmos alimentando esse sistema bestial com a nossa própria conduta, com o nosso próprio falar, com a nossa própria maneira de reagir, desrespeitando e esquecendo da diferença que nós temos, esquecendo dessa individualidade que existe em cada criatura, em cada ser, onde existem dois espíritos, um é diferente do outro. Não precisa de mais 3, não, ou 4, não, só 2. Um já é diferente do outro. É diferente porque pensa e sente diferente. Então, respeitar essa diferença é uma forma da gente combater essa bestialidade. Porque ninguém é dono da verdade. A verdade ainda é absoluta. Então, essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, essas 7 cabeças, nós vimos aí o que ela simboliza. Nós citamos a droga, nós podemos citar aí a ciência trabalhando em função do mal. Nós podemos, dentro dessa inteligência bestial de alguns cientistas ou de alguns governantes, nós podemos ver a ciência trabalhando em armas. Hoje, o comércio de armas, hoje no mundo, é dos maiores do mundo. Então, são inteligências bestiais que cada vez desenvolvem armas mais letais. São inteligências bestiais que utilizam essa inteligência para desenvolver armas químicas, para desenvolver armas nucleares. A gente vai ver mais à frente aqui, quando ele fala assim, que faz até que fogo caia do céu sobre a terra. Armas nucleares caindo do céu sobre a terra são inteligências tão afinadas, tão desenvolvidas, mas que colocadas a serviço do mal. Nós estamos olhando lá para lá fora ser um espelho para nós mudar a reflexão da nossa própria imagem.
Porque se nós queremos que lá fora mude, e não temos como fazê-lo, mas nós temos como mudar dentro de nós. Até que ponto nós também não estamos nos armando contra as pessoas? Quantos duelos mentais nós não travamos contra as pessoas? Isso é consequência do instinto bestial. Quantas vezes nós não tivemos vontade de trucidar as pessoas, e se tivesse perto a gente trucidava mesmo? E quantas vezes a gente não pega essa pessoa, essa criatura, e coloca na nossa frente e distrata elas e fala com elas tudo o que nós queremos falar, independentemente se ela vai gostar ou não. Isso tudo mentalmente, gente. São os duelos mentais que o Kardec trabalha tão bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o duelo. Porque nós já não estamos mais no tempo de duelar na faca, no revólver, no tiro, não. Nós hoje duelamos pela inteligência. Quantas e quantas vezes nós, pela inteligência, nós não passamos manta nas pessoas, nos negócios, e sai regozijando ainda por ter dado um prejuízo ao realizar um negócio com alguém. Fica feliz por ter dado um prejuízo ao outro, por ter levado vantagem sobre o outro. Então são essas questões ainda bestiais que moram em nós, e quantas vezes nós não alimentamos em nós o sentimento de querer levar vantagem em tudo. Então, não é lá fora. A besta não está no homem lá fora, num determinado homem. A besta está dentro de nós, esse instinto bestial que nós precisamos de combater. Que lá na frente, a gente não vai dar conta de chegar lá, mas fala que essa besta foi ferida de morte, mas teve a sua ferida curada. O que foi que feriu essa besta de morte? O Evangelho chegando. A chegada de Jesus, a mensagem do Cristo foi um golpe de morte na besta. Só que com o tempo, foi passando o tempo, e chega aos nossos dias de hoje um cristianismo completamente diferente dos primeiros momentos do cristianismo. É porque a bestialidade envolveu esse cristianismo através dos tempos, e as religiões foram temperadas dessa bestialidade. E ao invés de se unirem em função de um objeto único que é Deus, uniram-se em função de outros interesses. Nós não estamos aqui jogando pedra em ninguém, nós estamos chamando para reflexão, sem condenar ninguém, mas analisando os fatos. Deus é único, e as religiões constituem um tribalismo. As religiões são tribais, têm os seus caciques, têm as suas hierarquias, têm as suas influências políticas. A reencarnação, em 325, no Concílio de Nicéia, ela foi extraída da prática do ensino religioso. Então, das religiões do mundo todas, logo o cristianismo, com o catolicismo e o protestantismo, negam a reencarnação. E sem a reencarnação fica muito difícil da gente compreender. Agora, nós não estamos aqui criticando religiões por negarem, não. Nós estamos chamando a atenção para a bestialidade das criaturas ao retirar um ensino desse, que é chave de compreensão da própria vida e da própria justiça divina, que é chave de compreensão do próprio Deus. Deus, sem a proposta da reencarnação, adquire um caráter de monstruosidade para com as suas criaturas. Porque a gente olha para fora de nós mesmos e enxerga as diferenças e as injustiças, pseudo-injustiças, perante o olhar humano, que não são injustiças perante o olhar divino. Porque aqui no nosso planeta não há inocentes. Todos nós estamos aqui nos consertando, estamos aqui tendo coisas para resgatar. E tudo que é para resgatar é porque é consequência de exercício dessa bestialidade. Mas o Apocalipse foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e ele vem se cumprindo cada dia nessa nossa caminhada. Nós estamos aqui avaliando hoje a atualidade. Como é que está a questão apocalíptica na atualidade? E aí, se a gente for procurar essa bestialidade dessas 7 cabeças, dessas 7 inteligências assim tão afinadas, se a gente for procurar, nós citamos aqui uns 3 ou 4 exemplos da inteligência bestial,
Em contrapartida, existe a inteligência do bem também, que se não existisse também, nós estávamos na unha do capeta mesmo, nós estávamos no inferno mesmo, assim, dentro das caldeiras. Aí é que entra a misericórdia, dentro dos panelões lá, dos caldeirões, aí é que entra a misericórdia divina, fomentando, investindo no bem, naquelas inteligências que já estão começando a desconfiar e a trabalhar essa bestialidade. Porque toda vez que nós movimentamos qualquer energia em função do bem, a espiritualidade do bem fecha conosco. Assim como toda vez que nós canalizamos energia para o mal, a espiritualidade também ignorante e vinculada ao mal se fecha conosco. Então, essa coisa é preciso a gente trazer para a nossa responsabilidade pessoal e intransferível, porque nós é que somos livres, únicos, responsáveis, perfectíveis, passíveis de melhorar a cada vez e utilizar isso tudo, esse conhecimento que o Espiritismo vem nos trazer agora de nós mesmos, que nos diz quem nós somos, de onde nós viemos, para onde é que nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, o que será de nós, aí convidando cada criatura a uma postura diferenciada. Diferenciada em função de um novo conhecimento. Então, essa besta tinha essas 7 cabeças, mas ela também tinha 10 chifres. Vamos falar dos chifres antes que o nosso tempo se esgote. Ela tinha essas 7 cabeças e esses 10 chifres. Esses 10 chifres na teologia, simboliza força de combate. Instrumento de combate. De agressão, de ofensa. Então, os 10 chifres simbolizam, o 10 aí aparece também como uma referência aos 10 mandamentos que já tinham sido trazidos há mais de 1 milênio pelo Cristo e que agora vinha a ser ratificado e complementado pelo Cristo, agora como Jesus, encarnado como Jesus. Então, o Cristo é o Cristo que está continuamente responsável pelas ovelhas que o Pai lhe confiou, é um delegado do Pai, é uma extensão do Pai, da vontade do Pai, é um braço da vontade do Pai estendida sobre a terra, é o Cristo. Então, Jesus é uma reencarnação do Cristo, é um nome que foi dado ao Cristo aqui. Então, esse Jesus, então, relembrando a mensagem que ele nos trouxe do Pai através dos 10 mandamentos, faz aí uma referência aos 10 mandamentos. E a besta como tendo esse potencial de ataque ao cumprimento dos 10 mandamentos. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. Que não é só isso que chegou para nós. Vamos lá no Êxodo 20, nos 10 mandamentos, que nós vamos ver que os 10 mandamentos fala de reencarnação, fala de imortalidade da alma, fala de vida futura, fala de responsabilidade pessoal, fala de Deus, fala de Espírito, fala de Jesus, fala de tudo. A gente só chegou para nós por manipulação religiosa e para síntese das nossas mentes, amar a Deus sobre todas as coisas. Que ótimo. Tanto é que Jesus o aceitou também. Quando alguém chega para ele e pergunta qual é o maior dos mandamentos, ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro. E amar ao próximo como a si mesmo, esse é o segundo. Então é Jesus que lança o amor ao próximo. Isso não está no primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que chegou para nós. Mas por questões de conhecimento, de informação, de recurso, é bom que a gente vá lá e dê uma lida nos 10 mandamentos com olhos de ver, porque nós vamos ver que o primeiro mandamento, ele é comprido, ele é grandinho, ele não é só amar a Deus sobre todas as coisas, simples e não. Ele fala para nós da nossa responsabilidade pessoal. Eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade do Pai no Filho na 3ª e 4ª geração. Ele está falando de lei de causa e efeito lá no primeiro mandamento. E nós, na nossa preguiça, muitas vezes, de pensar, de compreender, de analisar as coisas espirituais, nós ficamos sintetizando tudo.
Hoje o convite é deixar de ser sintético e ser o mais analítico possível. Esse mais analítico possível é exatamente o exercício dessas 7 cabeças para o bem que nós podemos, em contrapartida, oferecer resistência a essa bestialidade. É sermos hoje o mais analítico possível. Nós temos sido muito sintéticos com as coisas espirituais. Por preguiça mental, muitas vezes. Por comodismo, outras vezes. Ou sempre. E por preguiça de pensar. Nós não damos conta de pensar em coisas espirituais com seriedade como nós pensamos nas coisas materiais com tanto empenho. Então, precisamos de estudar mais, de pensar mais. O espiritismo é eminentemente filosófico, a tal ponto que Kardec chega a nos afirmar que a força do espiritismo está na sua filosofia. É para que cada um comece a enxergar essa bestialidade dentro de si e comece, cada um, a fazer o trabalho que precisa ser feito dentro de si para contribuir com o combate a essa bestialidade. Filosofar é pensar, é questionar, é inquirir, é duvidar, é questionar. Deus quer ser questionado porque ele quer ser compreendido. Ele não se melinda da gente questionar ele, não. Isso foi de um tempo em que questionar Deus dava fogueira, dava forca, dava guilhotina, dava morte. Não, hoje o tempo é outro. Hoje nós precisamos de questionar. Mas nós não estamos falando de questionar de forma herege, não. É questionar de forma ignorante, não. É questionar partindo de princípio, de tese. Deus, para ser Deus, ele tem que ser soberanamente justo e bom. Tudo que bater contra essa justiça e essa bondade está batendo contra Deus, contra essa concepção divina que nós temos. Questionar isso dentro de nós não é questionar o Deus, não. É questionar esse perfil divino que existe em nós. E melhorar e aprimorar cada vez mais esse perfil divino para que Deus realmente ganhe esse sentido em nossa vida. E nós comecemos a nos interessarmos um pouco mais por ele. E de, assim, irmos eliminando todos nós e cada um de nós essa bestialidade dentro de nós. Então, essa besta tinha, além das 7 cabeças, ela tinha 10 chifres, 10 forças de combate. Então, o primeiro mandamento é esse. O segundo é não tomar o seu santo nome em vão, mas como é que é isso para dentro de mim? É para a gente avaliar como é que isso chega ao ponto de mitificar tanto Deus, em que, em alguns momentos, muitas pessoas não falavam o nome de Deus, exatamente em obediência ao segundo mandamento. O Evangelho de Mateus era hebreu. O Evangelho de Mateus, ele, em hora nenhuma, ele fala o reino de Deus, ele sempre cita o reino dos céus, porque o reino dos céus é semelhante, lá nas parábolas, por exemplo. Então, é tudo fruto de uma cultura que vem passando de tempo em tempo. Aí nós vamos passando pelos 10 mandamentos, não vai dar prazo, nós vamos passando pelos 10 mandamentos e vamos vendo o quanto esse instinto bestial predominante na humanidade tem feito contrariamente ao cumprimento dos 10 mandamentos. Não cometerás adultério. Olha o quanto esse instinto bestial tem fomentado a adulteração. Nós não estamos falando de coisas conjugais, não. Nós estamos falando de adulteração da verdade, de adulteração da natureza própria de tudo. Que nós, quando adulteramos a natureza de tudo que existe, por interesses próprios, por interesses bestiais, por interesses escusos, quando nós falamos uma mentira, nós estamos cometendo adultério. Quando nós adulteramos um documento, quando nós adulteramos uma palavra, quando nós prestamos testemunho falso, hoje o que mais se vê são testemunhas falsas, o que mais se vê. Então, é esse instinto bestial, é esse compromisso com a verdade. É a não adulteração. Trazido isso para o campo da relação conjugal, é só um ramo. Mas a verdadeira adulteração é da verdade, a adulteração da verdade. E onde está a verdade?
A verdade absoluta está nas leis de Deus. Absoluto só Deus, o resto é tudo relativo. Então, quando nós nos arvoramos em donos da verdade, impondo as nossas verdades absolutas, o nosso fundamentalismo, nós estamos cometendo adultério. Nós estamos exercendo a nossa bestialidade expressa em autoritarismo. O autoritarismo é uma bestialidade sem tamanho, porque nós perdemos a noção da relatividade dessa verdade. E assim a gente vai honrar pai e mãe. Olha a bestialidade que existe hoje nas relações entre familiares, entre honrar pai e mãe. Olha quanto tem sido externado de instinto bestial nessa relação pai com filho. Nós não estamos falando da boca para fora, de relação da boca, nós estamos falando de dentro do coração, de pai, de mãe, de filho. O que tem sido, como têm sido as relações familiares nos últimos tempos, entre maridos e mulheres, entre pais e filhos. Ou seja, tudo que se investiu em nós até hoje foi para fomentar as nossas relações interpessoais. Contra essa bestialidade. Os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, os 3 primeiros falam da nossa relação com Deus. Agora, os outros 7 últimos falam da nossa relação com o próximo. Isso, depois vem o Evangelho, o foco do Evangelho é da nossa relação com o próximo. O núcleo central do Evangelho é nos capacitar para relacionarmos. E assim, nós vamos entendendo o que é essa besta do Apocalipse, que é exatamente esse instinto bestial que vem preponderando e que vem dominando aí a nossa vida. Quando nós nos descuidamos, mais ou menos ela vai dominando. É para a gente tomar conhecimento disso, porque existe um único ser que é capaz de mudar essa bestialidade dentro de nós. E esse ser que é capaz de alterar esse instinto bestial sou eu. Dentro de mim. É você, dentro de você. É cada criatura dentro de si. Ninguém pode fazer isso por nós. E hoje o convite é que nós busquemos o conhecimento, para através desse conhecimento que os espíritos falam para nós que o intelecto é o básico do moral. A intelectualidade é a básica da moralidade. O que é isso? Nós precisamos de buscar conhecimento, de dedicar um pouco mais da nossa energia para a compreensão de nós mesmos, para que a partir daí nós possamos fazer a nossa transformação aqui, exercitar a nossa vigilância sobre os nossos instintos bestiais e abafá-los e fazer com que sobressaia em nós os valores trazidos pelo Cristo. Então, esses 10 chifres não eram chifres comuns, eram chifres assim, vitoriosos. E sobre os seus chifres e sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Então, esse um nome de blasfêmia sobre as cabeças aí é que está nos autorizando a entender que essas cabeças eram cabeças mentirosas, falsas. Eram cabeças negativas, que blasfemavam. São inteligências que blasfemam contra a verdade, que blasfemam contra Deus, através do que realizam e através do que nos leva a realizar. Então, gente, nosso tempo está chegando ao fim. A ideia era trazer uma reflexão para trazer o Apocalipse para o momento, mas o Apocalipse ele precisa continuar aberto. Então, nós não passamos das 3 primeiras linhas do Apocalipse nessa nossa conversa de 1 hora, só para a gente ter assim, uma ideia quantitativa e qualitativa. E nós não aprofundamos absolutamente nada, porque aqui tinha muita coisa. Se a gente abrisse para cada um de vocês participarem, cada um traria a sua visão, a sua exemplificação dessa bestialidade da inteligência humana hoje. E o que é mais interessante,
nós precisamos tomar consciência. Essa bestialidade humana, eu faço parte dela. Eu alimento e retroalimento-me dessa bestialidade. É uma relação recíproca. E que eu preciso de tomar consciência de que eu devo e é esperado de mim que eu comece a alterar-me para que o conjunto também se altere. Diante de tanta informação, de tanto investimento da espiritualidade sobre nós, é necessário que a gente comece a acordar para o nosso papel, a nossa função nesse combate a essa bestialidade, a esse instinto bestial que predomina na humanidade e que eu faço parte dessa humanidade. Nós vamos fazer a nossa prece final. Depois da prece final, se tiver alguém que queira perguntar, nós continuaremos só para a questão da gravação. Vamos fazer a nossa prece, fechar o estudo. E fica aí algum questionamento, alguma pergunta, alguma complementação de informação para depois da prece. Fique inteiramente à vontade, eu não tenho tempo. Até meia-noite, se vocês não tiverem nada para fazer, a gente fica. E aí é mais nós aqui. Tá? Vamos então fazer a nossa prece para encerrarmos o nosso estudo e continuamos aí respondendo depois da prece. Debaixo dessas vibrações, meu Pai, nós estamos com o coração repleto de gratidão pela vida que o Senhor nos dá, pelas oportunidades, Pai, que o Senhor nos concede através de tantas e tantas oportunidades reencarnatórias, de nós, cada um de nós, irmos com o próprio esforço e todo o investimento informativo, todos os recursos para que nós possamos, todos nós e cada um de nós, procedermos às nossas mudanças. Ajuda-nos, Pai. Continua a fortalecer a nossa vontade, a clarear o nosso discernimento, a levar cada um de nós a estabelecer novas prioridades, a nos importarmos um pouco mais com o nosso lado espiritual, que é o que verdadeiramente somos, e a dedicarmos mais energia, mais tempo, mais interesse, mais inteligência das tuas leis, para que, compreendendo-as, nós possamos melhor segui-las e assim contribuirmos no combate à bestialidade da humanidade, começando por nós. Obrigado, Pai, por ter nos enviado o seu Filho, por ter nos designado o seu Filho, o Cristo, como tutor, como guia, como modelo, como exemplificador do bem para todos nós. Senhor Jesus, não repara a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Continua, mestre amigo, a investir em nós, a ter a paciência que o Senhor tem conosco, a tolerância. Continua, Senhor Jesus, a nos amparar, a nos guiar, a nos ser modelo, e ajuda-nos a ter olhos de vê-lo como exemplo em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela mãe que o Senhor nos concedeu nessa encarnação. Que onde quer que ela esteja nesse instante, possa receber o nosso carinho e as nossas vibrações de amor, de gratidão. Abençoe-as, Pai. Abençoe a todas as mães que nesse momento sofrem pela perda da relação com o filho nessa encarnação. Abençoa todas as mães que nesse momento estão padecendo com os filhos doentes. Abençoe a todas as mães que nesse momento resgatam compromissos de passado, lidando com filhos difíceis. Dê a elas, Pai, a paciência necessária, a perseverança necessária
a tolerância, a indulgência, a compreensão, para que assim possa ser pacificadora na vida de todos nós e na vida daqueles que fazem parte dos seus compromissos. Abençoa, Pai, a cada coração que nesse momento começa a despertar para descobri-lo, para compreendê-lo e para trabalhar dentro de si, no início que seja, esse combate a esse instinto bestial que tem nos envolvido. Obrigado, Pai, que é o provedor de absolutamente todas as nossas necessidades. Gratidão, Pai, por esse provimento expresso através de tudo que o Senhor tem nos enviado para que nós possamos nos melhorar, nos desenvolvermos, nos desbestificarmos e nos transformarmos verdadeiramente em parceiros do Teu Filho Cristo, nesse trabalho de reconstrução, de redenção dessa humanidade. Gratidão, Pai, gratidão, Senhor Jesus, e que assim seja.